Olá pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o vosso professor Hermenegildo Lourenço. Estamos aqui para mais uma videoaula, mas antes de tudo, deem um like aí no nosso canal, ajudem a partilhar, partilhem com quantas pessoas vocês quiserem, porque só estariam a ajudar o nosso canal a desenvolver e também dá uma força para nós não desistirmos, porque o objetivo aqui é a partilha do conhecimento. Então, na videoaula de hoje vamos falar sobre uma introdução sobre os números irracionais, que normalmente eles são apresentados por dízimas infinitas aperiódicas, ou seja, em linguagem terra-terra podemos dizer são representadas por dízimas que não têm fim. Ou seja, então, antes de nós falarmos propriamente dito dos números irracionais, devemos saber onde então que surgiu os números irracionais. Eles surgem na antiga Grécia, né? Propriamente dito na escola pitagórica, com um dos discípulos de Pitágoras, que é o Hiposo. Hiposo foi um dos discípulos de Pitágoras que introduziu então o conceito de números racionais, mas para ele introduzir esse conceito, ele primeiramente introduziu a raiz quadrada de 2, dizendo que é um número irracional. Se nós virmos pelo teorema de Pitágoras, se nós tivermos um triângulo em que tem dois lados iguais, propriamente dito, a hipotenusa, ou seja, o lado maior, será a raiz quadrada da soma, nesse caso, destes dois lados. Se nós tivermos um triângulo isósceles do tipo se nós tivermos esse triângulo, então, se supomos que este lado mede 1 e este lado mede 1, então, e pouso então neste triângulo retângulo, e deduziu então que realmente a hipotenusa ao lado maior vai medir a soma vai nos ser um número irracional, que é a soma dos dois lados, né? Que é 1 mais 1, 2, mas introduzindo então um número irracional, raiz quadrada de 2. E Pozo chegou então a essa conclusão, que poderia futuramente surgir então ao ser chamado de Teorema de Pitágoras. Definindo números irracionais, vamos dizer que os números irracionais são números reais, ou seja, é um número real que não pode ser obtido pela definição de dois números inteiros. Ou seja, são números reais, mas não racionais. Nós vimos que os números reais ou racionais são dados por A sobre B, onde A pertence aos números inteiros e B também pertence aos números inteiros. Então, para continuarmos então, se virmos bem, essa é a definição dos números racionais. Já os números irracionais não têm este princípio, pois são dízimas infinitas. Depois vamos ver alguns números irracionais que você já estudou nas classes anteriores, só que não com maior profundidade. Para dizer que também os números irracionais são muito importantes na vida prática, ou seja, na vida social. Os números irracionais, inclusive, são utilizados na engenharia, na costuraria, nos artesãos, na mecânica, nos economistas, na administração, todas as áreas em que exige exatidão, ou seja, uma precisão sobre os números, aí está presente os números irracionais. Você também aprendeu nas classes anteriores o número π. Esse número π
né, que equivale a mais ou menos 3,14 e mais alguma coisa. É um número irracional que você aprendeu, e esse número irracional é utilizado em várias áreas também. Esse número irracional usa-se em fórmulas matemáticas e também expressa algumas soluções de equações trigonométricas. E também esse número π aparece como solução de certas equações, e também os números irracionais são utilizados para soluções de equações quadráticas. Aparecem também números irracionais. Além do número π, existe um outro número que é dado por este símbolo, que é chamado θ. É um número muito importante, que é muito utilizado pelos engenheiros, e esse número é denotado por 1,618033 e por aí vai. Então, esse número é chamado, é onde surge a proporção áurea, que é também chamado o número de Deus, que é muito utilizado na engenharia. Se puderem, tiver mais possibilidade, pesquisem sobre o número θ ou então a proporção áurea. Também um número muito utilizado é o número neperiano, que é o Euler. Este também é um número irracional muito utilizado, que é equivalente a dado por 2,718 e por aí vai. Então, esses são os números irracionais. Existem outros, né? Mas esses são basicamente os que mais se utilizam. Então, esses são os números irracionais, que são representados de forma infinita. Para dizer que também nos números racionais, quantas operações, inclui todas as outras operações que se aprendeu nos números racionais: a soma, a adição, ou seja, a adição, a subtração, a multiplicação, a divisão, de forma particular a divisão, mas aqui acrescenta-se uma operação muito importante, que é a radiciação, que é o inverso da potenciação. Então, aqui se utiliza a radiciação, mas, no entanto, tem outros processos mais complexos que se trabalham para resultar esses números irracionais. Então, no entanto, paramos por aqui. Esta é a nossa aula de hoje. Na próxima aula vamos ver algumas operações com números racionais, operações com raízes. Veremos então como é que podemos determinar uma raiz quadrada de um número, e vamos mostrar métodos mais simples e por aí vai. Então fiquem atentos e porque virá novidades. E por aqui ficamos. Até a próxima videoaula. Fui!